Então, meus amigos, muito boa noite a todos. Quero desde já agradecer esse merecido convite em nome de Luiz, estendendo a todos vocês. Me sinto aqui muito honrada dessa confraternização para que a gente possa fazer alguma reflexão em torno dessas peculiaridades dos tempos que nós vivemos. Fiquem à vontade para os comentários, né, e as interações, porque a gente entende que esse momento não é exatamente uma palestra, né, ou algo formal, mas uma conversa em que a gente vai trocar algumas reflexões e todos nós temos nossas experiências pessoais que muito são valiosas para compartilhar nesse momento. E eu gostaria de começar exatamente trazendo uma reflexão. Eu não sei se todos perceberam, mas eu achei muito interessante ela falando da figura do Papai Noel na casa dela enquanto uma espécie de mito particular. A figura daquele para quem eu confio, endereço as minhas esperanças, que é bem diferente daquele estereótipo da coisa mercadológica, do Papai Noel comercial que dá presentes. Isso é interessante porque o nosso Natal, ele é diferente por conta disso, ele sempre foi. Porém, hoje, por conta da pandemia, nós forçosamente precisamos reinventar o Natal por conta de uma influência externa. Esse flagelo invisível que se apoderou de todo o mundo nos levou a parar as atividades do lado de fora. Reinventar a nossa forma de se comunicar, reinventar a nossa forma de trabalhar, de interagir e até de continuar a congregar quando a gente pensa, por exemplo, nos centros espíritas. Isso em virtude daquelas recomendações, né, médicas e sanitárias para tentar retardar a proliferação do vírus. Mas, na verdade, todos os nossos natais sempre foram diferentes, mas às vezes nós que incorporamos essa imagem mercadológica externa, transformando o nosso Natal em um rito meio repetitivo, em que a gente fazia as ceias fartas, as trocas de presentes. Mas observe que cada família tem a sua peculiaridade, a sua forma de fazer o seu amigo secreto, a sua forma de nutrir essa fantasia. Algumas famílias vestem, né, aquele alguém de Papai Noel para entregar os presentes, fazem aquela surpresa. Essa fantasia tão própria do mundo infantil, esse lúdico, e que quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo. E quanto mais a gente, digamos assim, apropria essa comercialização da festa para os nossos ritos familiares, mais a gente se afasta daquela singeleza, daquela pureza, da essência do verdadeiro Natal. Então, a nossa reflexão é mais ou menos para que a gente possa resgatar, né, essa essência e aproveitar essa situação externa que se apoderou da gente, para que a gente possa ainda assim ter um momento feliz de confraternização, de concórdia e de amor. Na obra Paulo e Estevão, tem um trecho que eu acho muito especial e que vai nos servir aqui de reflexão, que é quando Estevão faz a sua pregação na igreja de Jerusalém, na Casa do Caminho. O juiz, o doutor da lei, Saulo de Tarso, estava presente e Estevão lembrava do Calvário. Falava que a época que Jesus veio, nós não o havíamos compreendido. Na verdade, nem os seus apóstolos tinham compreendido, porque no grande testemunho, na hora azada, ninguém soube permanecer ao seu lado, falando grosso modo dos seus apóstolos, mas nos recordando das mulheres do Evangelho, da sua mãe, Maria de Nazaré, de Joana de Cusa, de Maria Madalena, de João Evangelista, que permaneceram ali, testemunhando a profunda humildade do nosso Senhor. Mas a verdade é que os mais afeiçoados o abandonaram. E ainda hoje existe uma espécie de indiferença criminosa, porque a gente lembra com muita força, com muita pujança da figura do Jesus crucificado, mas descrucificá-lo e trazê-lo vivo em nossos pensamentos e atos, não apenas no Natal, mas em todos os momentos da nossa vida, é algo muito raro.
E aí Estevão, no seu discurso, falava sobre isso, que nenhum de nós pode se eximir dessa culpa, porque somos herdeiros das suas dádivas celestiais. Nós, até hoje, passados mais de 2000 anos, ainda nos beneficiamos das suas histórias, das suas vivências, que estão eternizadas nos evangelhos. E a gente poderia pensar, talvez se nós tivéssemos reconhecido e aceitado o Messias Redentor, vindo nas vestes de um carpinteiro humilde àquela época, será que nós não teríamos avançado a largos passos no processo de transição planetária? Como estaria o nosso orbe hoje? Será que este vírus, qual lição necessária para que nossos atos, sobre a forma como nós conduzimos as nossas vidas, seria necessário para que a gente tivesse a oportunidade de reflexionar sobre tudo? É impossível a gente dizer, né? Se voltássemos atrás e se tivéssemos tido uma posição diferente perante aquele holocausto, como seria? Mas a gente pode definir o que a gente faz a partir de agora. Então, a partir de agora, nós podemos fazer uma nova escolha para o nosso futuro. Os martírios marcaram o ardente amor do Cristo por nós. O seu exemplo transformou a seara com uma nova forma, uma nova perspectiva. Através de Jesus, nós aprendemos que o silêncio pode não representar omissão, e sim indulgência. Quando, por exemplo, dentro do convívio, dentro de casa, a gente tem aquele parente que é um pouco mais conflituoso, que tem uma postura muitas vezes irascível, que acaba encontrando questiúnculas para poder desarmonizar o nosso lar. E o quanto um silêncio, acompanhado da elevação dos nossos pensamentos numa prece, não pode evitar uma contenda para que a gente possa manter o equilíbrio emocional e também a psicosfera saudável do nosso lar. Os atos de renúncia de Jesus são inúmeros, ao ponto de ter um verbo enérgico para com os fariseus, que acabavam fazendo os ritos exteriores, mas não tendo verdadeiramente uma identificação com a moral proposta pelo seu evangelho, e adverti-los sobre a grave responsabilidade que eles teriam. Do mesmo modo, guardadas as devidas proporções, nós também, como pais e mães, temos uma responsabilidade de educação moral dos nossos filhos, de mostrar a eles esse farol que pode os levar a tomar decisões mais acertadas, ainda que eles não sigam, ainda que eles rechacem, ainda que eles façam as suas próprias escolhas. Mas aquele investimento de evangelização no sentido de mostrar pela prática, pelo exemplo, como se deve comportar um homem de bem na sociedade, pode transformar o contexto sociocultural no qual nós estamos vivendo. Então a gente vê que Jesus é esse símbolo de tudo que a humanidade ainda está por alcançar. E deste ideal nós já conseguimos, mesmo no nosso estado de imperfeitos, vivenciar algo dessa proposta máxima, dessa proposta universal que ele veio nos trazer. O banquete divino, nessa figura dessa água viva que é descedenta, está servido. E aí a gente pode fazer agora uma analogia com a ceia de Natal. As ceias de Natal, pelo menos até o ano passado, elas costumavam ser fartas. Quantas horas nós não passamos na cozinha para preparar todos aqueles acepipes, aperitivos, quanto não gastamos com ornamentação, com a decoração, para que tudo esteja pronto, para que a nossa festa esteja bonita. Isso não é necessariamente nocivo ou ruim, porque nós também aprendemos com a doutrina espírita que esses rituais, essas festas comemorativas, elas têm um valor simbólico importante, são marcos.
como São Marcos, as comemorações de aniversário, as bodas de casamento, o batismo para quem assim acredita e todos os outros ritos que do lado de fora podem nos fazer reflexionar e mudar de posturas do lado de dentro. Mas agora, na situação que nós estamos vivendo, num país e num mundo que ainda é marcado por tantas desigualdades sociais, e a gente não pode deixar de levar em conta que a pandemia também trouxe dificuldades financeiras, aumento da mendicância, das necessidades mais básicas, dos nossos irmãos de se alimentar. Será que é razoável pensarmos em nossas mesas fartas, enquanto nós sabemos que do lado de fora pessoas ainda morrem de fome, de frio? Então, o Natal, ele naturalmente, até pelo clima psíquico que o planeta está envolvido, pela psicosfera do próprio Cristo, sensibiliza mais os nossos corações. É como se a gente estivesse naturalmente mais permeável, mais receptivo para que nós pudéssemos nos compadecer da dor do outro, principalmente daquele próximo mais próximo. Essa talvez seja uma das maiores lições da pandemia. No começo, irritação, negação, a convivência com aqueles que estão debaixo do mesmo teto, as pequenas picuinhas e o desagrado, ter dificuldade para sair e não ter mais aquele tempo para desopilar no trabalho, numa ida ao mercado, numa caminhada na rua, de uma forma despreocupada. E a convivência nos colocou, digamos assim, com uma espécie de lente de aumento em relação aos nossos mais próximos. Conseguimos identificar mais as virtudes e as qualidades daqueles com os quais convivemos, mas em grau muito mais superlativo os defeitos. Aquilo que a gente se sente incomodado, aquilo que nos desagrada. Então, a ceia, aquela ceia farta, daquela comida que vai se apodrecendo, que vai perdendo, digamos assim, as suas propriedades nutritivas, ao lado dessa ceia farta há um banquete. Há o banquete do eterno alimento, da alegria e da vida que sacia a fonte de amor. Há as bebidas que aplacam a nossa sede momentânea. A gente bebe agora um copo de água, daqui a algumas horas a gente vai sentir sede de novo. Mas o Evangelho fornece esse néctar que dessedenta a nossa sede de afeto, a nossa sede de justiça. E eu falo aqui da sede de afeto por conta da solidão. Porque em algumas configurações, nós, nesse período de pandemia, por conta do isolamento e do distanciamento social, sentimos mais solidão. Pela carência dos abraços, do corpo a corpo, nós que somos tão calorosos, especialmente baianos e brasileiros, e precisamos reinventar novas formas de manter contato, como é essa confraternização, para aplacar um pouco isso. Então, nesse sentido, a mensagem reconfortante do Evangelho também nos ajuda, porque nos faz recordar que nós estamos envolvidos pela imortalidade. A imortalidade que foi tão estudada, é tão estudada em congressos, em congregações espíritas, mas tão pouco vivida. Porque talvez se nós já vivêssemos conforme a imortalidade, nós não teríamos tantas cenas de desespero, de saídas da vida pelas portas falsas do suicídio, de cenas de assassínio dentro do próprio lar, cenas de violência, de agressão. Então, agora, na pandemia, nós talvez tenhamos observado que somos mais fortes do que imaginávamos. A nossa sensibilidade, mesmo que não sejamos médios ostensivos, ela se aflorou. Porque sensibilidade no sentido de todos estarmos iguais perante o flagelo invisível, iguais perante o flagelo invisível porque ele não escolheu castas,
posições sociais, países. Ele não perguntou qual a nossa orientação política, orientação sexual. Ele não perguntou nada disso. Ele simplesmente se espalhou no mundo inteiro. Só que cada um de nós sente os efeitos dessa pandemia de um modo sumamente particular. Então, a sensibilidade também para reconhecer que cada um tem um sofrimento peculiar por causas diferentes, em amplitudes diferentes, talvez também tenha sido uma lição dessa pandemia. Apurar a nossa escuta. A escuta no sentido de perceber que por trás daquela fala mais agressiva, daquele posicionamento mais irritado, tem alguém que está profundamente enfermo e que muitas vezes não sabe. A escuta de perceber que aquele adolescente que se isola no quarto, passando horas jogando, navegando na internet, nas redes sociais ou em outra distração desse tipo, provavelmente está sem conseguir verbalizar algo que sente em profundidade. Pode se sentir perdido, carecente de uma orientação ou simplesmente de ser ouvido. Então, o fato de estarmos todos juntos nesse mesmo barco também aflora a nossa sensibilidade, ou deveria aflorar nesse sentido. E no sentido espiritual, eu acredito que basicamente todos nós tenhamos em algum momento sentido mais desânimo, sentido mais sonolência, sentido mais irritação. Tudo isso é reflexo dessa psicosfera terrestre. E aí, pensando na psicosfera terrestre como a soma, né, do que todas as mentes encarnadas e desencarnadas aqui irradiam, e pensando no flagelo e dor que a pandemia trouxe, a gente imagina como é que está esse clima psíquico. Então, o Natal se torna diferente também por isso. Dentro das nossas células familiares, imitando aquilo que os cristãos primitivos faziam, a gente pode optar por uma confraternização mais simples e mais espiritual. Espiritual no sentido de essencial, de verdadeiramente íntima, em que a prece muitas vezes era colocada lá na programação do fim do ano, naquela última hora, quando a gente já estava caindo de sono. Agora ela pode ser especialmente privilegiada, onde a lembrança de Jesus, na sua manjedoura simples, né, nascido ali naquele berço de humildade, justamente para ensinar que a gente não precisa de muitas coisas externas, que a gente passa sem pisca-pisca, a gente passa sem árvore de Natal, a gente passa sem aqueles presentes caros, a gente passa sem aquele amigo secreto com 50 pessoas, mas a gente não passa sem fé, a gente não passa sem esperança. Porque até as promessas que a gente faz em Natal e Ano Novo são um pouco de pensamentos e hábitos que a gente vai estimulando mentalmente a fim de que aquilo se reflita nos nossos atos, nos nossos comportamentos. A gente talvez tenha descoberto que nada é mais urgente do que o nosso equilíbrio emocional, do que momentos de recolhimento e de reflexão, tão imprescindíveis à construção da paz. Aliás, o Espiritismo, a gente tem observado um crescimento da procura, principalmente por aqueles que nunca ouviram falar, procurando formas de se aproximar dessa mensagem do Evangelho, procurando meditações, procurando formas de aquietar a própria mente. Então, a proposta para esse Natal diferente, que talvez seria a proposta para todos os dias do ano por vindouro, é a figura dessa reunião com um círculo mais seleto, sem grandes aglomerações, mas com a presença do silêncio, do recolhimento e da prece, da lembrança de Jesus. Mas a gente sabe que isso é um convite. Jesus, em momento algum, planejou compor, construir
o reino divino à base da violência. A gente vê o nosso Messias sempre fazendo convites desde o início da sua caminhada, chamando Pedro, vem que eu te faço pescador de homens, chamando Levi, Mateus, chamando André e todos os outros apóstolos. Mas a gente sabe que nem todos estão prontos e nem todos querem e nem todos suportam ainda essa reconstrução. E essa reflexão é importante para que a gente não se torne juízes dos outros, condenando aqueles que ainda aglomeram, que ainda não perceberam esse sentido mais espiritual do Natal. Recordemos que nenhuma mudança se faz de uma forma repentina, tudo é uma construção. E qualquer investimento que nós fizermos de compreensão, de pacificação, de instrução, de amor, tudo isso vai sendo contabilizado. E chegará um momento em que essa renovação definitiva se dará. Não no tempo que a gente acha que é o mais, digamos assim, adequado, mas no tempo certo, em que aquele espírito amadurecerá. E essa situação, digamos assim, dissonante, pode acontecer dentro da nossa própria casa, com os nossos mais próximos. Quantas vezes nós reencarnamos com pessoas que infelizmente não nos suscitam amor, com pessoas com quem nós temos muitas dificuldades de relacionamento, que a gente tenta fazer o máximo para não entrar em conflito, mas não tem jeito. Com filhos muitas vezes que a gente observa uma repugnância desde as idades mais tenras, desde o berço, e que a gente acha que aquela ingratidão foi alguma coisa que a gente deixou de fazer ou algo que a gente deu a mais. Então a gente também precisa aproveitar esse momento para aliviar um pouco desses fardos, aliviar um pouco dessas culpas, sem perder o compromisso de sermos cada vez melhores, cada dia melhores. Esse Natal abre dúvidas sobre a vacina, sobre quando vai terminar a pandemia, sobre quando a gente vai voltar a se reunir lá no semeador, né, no centro físico. Abre dúvidas sobre a iminência da morte, sobre a perda de entes queridos, sobre as situações mesmo econômico-financeiras. Abre expectativas de reencontrar aqueles amigos e parentes que estão mais distantes. Mas talvez seja a oportunidade necessária, porque o testemunho é isso. A gente só consegue valorar a nossa força, a nossa coragem, a nossa fé, a nossa paciência, a nossa obediência e resignação na tribulação. Por isso que o apóstolo Paulo dizia que a tribulação confere fortaleza. Então vamos aproveitar em meio às dúvidas mesmo, em meio às expectativas iminentes, vamos esperançar pelo melhor, construindo nós esse melhor que nós acreditamos para o mundo. Quando a gente pensa nos cristãos primitivos e no tempo de Jesus, quando ele foi crucificado e logo depois ressurrecto, reaparece para eles e logo depois os deixa naquelas primeiras excursões de propaganda, pensemos que também eles, que usufruíram da convivência do nosso mestre, tiveram dúvidas. Ninguém tinha certeza absoluta de como fazer exatamente a coisa certa, mas todos tinham muita boa vontade, tinham boa intenção, bons propósitos e tiveram sido instruídos e continuaram, porque os fenômenos mediúnicos no cristianismo primitivo, eles continuaram. Fenômenos de vozes diretas, mediunidade de cura por parte de Estevão, do apóstolo Paulo, de Simão Pedro. Então, do mesmo modo, o Cristo, ele não está longe, ele está presente. Não apenas no final do ano, porque nós não temos nem certeza de qual a data correta mesmo que Jesus nasceu. Aliás, no cristianismo primitivo, o Natal sempre foi menos
comemorado, apreciado do que a própria Páscoa. Então, não é exatamente a data como objetivo, mas a data como pretexto, para que a gente possa se recordar que nós temos Jesus sempre, não apenas no Natal. Para que a gente possa entender que aquela lição da manjedoura foi o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como a dizer que essa humildade, essa singeleza, essa pureza é a chave de tudo. E a gente não vê isso na nossa família? Às vezes, quando a gente passa por uma situação difícil, que tem pouca comida e muita gente, né? A gente sabe que quando tem amor, a gente dá um jeito. Onde come um, come dois, come três, come 10. Se a gente tiver um pouco de renúncia para comer um pouco menos, para ver o outro saciado, a gente consegue transformar aquela migalhinha na multiplicação dos pães, de uma forma simbólica. Então, dando esse exemplo da comida, mas assim como todas as outras coisas, como a paciência. Às vezes a gente subestima também as nossas capacidades. Eu não aguento mais, não suporto mais um dia de isolamento, não suporto mais um dia de convivência com essa pessoa. Meu Natal vai ser horrível porque eu tô perdida e tô sem nenhuma perspectiva de vida. Mais um dia para que nós aguardemos e esperemos no Senhor o provimento necessário apenas por aquele tempo. Jesus nos disse no Sermão da Montanha: cada dia basta o seu mal, não vos inquieteis. E aí ele nos faz lembrar, olhar a natureza, olhar os lírios do campo, né? As aves dos céus, que elas não ajuntam em celeiros e o Pai as provê. Se Deus faz isso com eles, imagine com vós que sois seus filhos. Então, a necessidade também acaba criando um meio e uma improvisação para que nós possamos fazer dar certo. E aí, meus amigos, até para abrir também para os comentários de vocês, pensando no símbolo dessa família do nosso Senhor, pense no desafio de Maria, recém-casada, noiva de José, tendo recebido a visita de um anjo, anunciando-lhe que seria concebida pelo Espírito Santo para dar à luz o Messias divino, que iria salvar a vida de muitos em Israel. Mas advertida por Simeão no templo, de que uma espada transpassaria sua alma, já alertando das profundas dores. José, sem nunca ter coabitado com Maria, como vai dizer o evangelista Mateus, lá no capítulo 1, fica um tanto quanto cismado com aquela situação. E, inclusive, para não denunciá-la publicamente, planejava repudiá-la em segredo. Mas, graças à visita do anjo, ele reavalia, muda de ideia e acolhe tanto Maria quanto Jesus. E respeita, não coabitando com ela, até o momento em que ela dá à luz. Esse símbolo de renúncia, veja que interessante, não parece com a nossa atual conjuntura, as novas conjunturas familiares, em que às vezes a nossa família, porque a gente se casa de segunda, terceira vez, acaba tendo a incorporação dos filhos de outros casamentos, daquela avó, da nossa mãe, que bem velhinha acabou enviuvando e que passa a morar junto conosco, de uma prima que vem para passar um tempo e acaba ficando, né, por mais anos do que era esperado. Hoje as estruturas familiares, elas não têm exatamente aquele padrão da mamãe, do papai e dos filhinhos. Elas são formadas também pelas experiências da vida, pelas nossas decisões, pelo nosso gênero de provas necessário. As novas famílias, elas nos vão dando ali um cadinho de experiências importante para que a gente possa aprender o que a gente ainda não aprendeu. Viver
o que a gente ainda não aproveitou o suficiente para que ele se torne esse lar de amor. E em especial no Natal, isso torna o nosso Natal particular e diferente, porque conviver com pessoas de culturas, idades, convicções diversas da nossa é muito desafiador. É desafiador porque cada cabeça é um mundo. Cada um tem o livre-arbítrio conferido por Deus. Então, os desafios estão a todo momento. Então, esse Natal diferente nos convida a sermos mais pacientes, a não explorar o nosso próximo. A gente, infelizmente, tem visto isso, né? Subida de preços, elevação de preços de tudo. Infelizmente, pessoas que aproveitaram esses momentos de fragilidade para aplicar mais golpes, por conta até da vulnerabilidade, né, de nós, sem precisar valorar moralmente uns aos outros, sem sermos aqueles juízes implacáveis, né, e tentar contornar aquilo que a gente não pode mudar pelo exercício da paciência ativa e operante. É a isso que nós estamos sendo então chamados. E para enfim finalizar, eu deixo um poema muito lindo que está no livro Parnaso de Além Túmulo, intitulado Na Noite de Natal, que é pelo Espírito João de Deus e psicografia de Chico Xavier. A primeira obra mediúnica, psicografada por Chico de diversos espíritos. Diz assim: Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e predarias? Eu acredito, meu filhinho, respondeu a amorosa mãe, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a sua luminosa humildade. Às vezes, eu penso também, nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas, sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Então o Natal é essa oportunidade de abrirmos agora as nossas portas do coração para que enfim Jesus possa nascer e renascer sempre. Um grande abraço, gente.